Olá, amigos torcedores, tudo beleza? Estamos de volta com mais um episódio de Times e Histórias que agora está acompanhando também as principais ligas europeias. Já falamos aqui do campeonato francês, da Premier League e também da Bundesliga, o campeonato alemão. E agora vamos falar neste episódio da segunda rodada, já está na segunda rodada a Liga Portugal e também da primeira rodada da La Liga, né? A Liga Espanhola. Então, vamos direto a esses jogos. Então, pessoal, vamos falar primeiro aí da Liga Portugal, que já está na sua segunda rodada. Esse final de semana que passou já foi a segunda rodada aí da Liga Portugal. Vamos aos jogos então, ó. Segunda rodada tivemos Estoril 0, Vitória de Guimarães também 0. Vizela 2, Tondela 1. Benfica 2, Arouca 0. O Braga perdeu do Sporting em casa por 2-1. E o Portimonense perdeu para o Gil Vicente também em casa por 1-0. Depois tivemos Famalicão 1, Porto 2, boa vitória do Porto fora de casa. Santa Clara e Moreirense empataram em 2-2. Boa Vista 3, Passos de Ferreira 0. E o último jogo aí da segunda rodada, Belenenses 1, Marítimo 2. Essa foi então a segunda rodada da Liga Portugal. A classificação depois dessas duas rodadas, temos Sporting, Gil Vicente, Benfica e Porto, as equipes que já estão na ponta aí, que venceram os seus dois jogos aí de estreia. O Sporting, como tem um saldo melhor e mais gols a favor, o Sporting está na primeira colocação. Depois o Estoril na quinta colocação, Tondela, Braga, Boa Vista, Portimonense, Marítimo, Passos de Ferreira e Vizela com 3 pontos. Na 13ª colocação, Moreirense, Vitória de Guimarães e Santa Clara com 1 ponto. E lá na parte de baixo da tabela, as equipes que já jogaram 2 vezes e perderam as 2 vezes. Belenenses, Famalicão e Arouca. Continuando aqui, nós temos na artilharia já 2 jogadores com 3 gols. O Pedro Gonçalves, jogador do Sporting, e o Tony Martínez, o espanhol, jogador do Porto, já marcaram então 3 gols e saem na frente aí na artilharia da Liga Portugal 2021-2022. Em termos de ataque, nós temos o Sport, o melhor ataque da competição, 2 rodadas, marcou 5 gols, e depois Gil Vicente, Benfica, Porto e Tondela, que marcaram então 4 gols aí, cada uma dessas equipes, esses os melhores ataques. Os piores ataques, Arouca e Vitória de Guimarães, que ainda não marcaram no campeonato, e Famalicão, Belenenses e Portimonense, que marcaram apenas 1 golzinho só. Agora falando da defesa, as melhores defesas, Gil Vicente e Estoril, que ainda não tomaram gols, são as melhores defesas do campeonato. E as piores defesas, Santa Clara, que já tomou 5 gols, e depois muita gente aí, ó, Moreirense, Vizela, Belenenses, Famalicão e Arouca, que já tomaram 4 gols aí nessas 2 rodadas. Continuando aqui, para falar de gols agora, tivemos 26 gols das equipes que jogaram em casa e 17 gols dos visitantes. Um total aí de 43 gols nos 18 jogos dessas 2 rodadas, uma média de 2,39 gols por partida. E agora a próxima rodada, a terceira rodada, começa na sexta-feira com Moreirense e Braga, depois no sábado, Arouca contra Famalicão, Gil Vicente contra Benfica, Sporting contra Belenenses e já no domingo, Tondela contra Portimonense, Marítimo contra Porto, Boa Vista contra Santa Clara e Passos de Ferreira recebendo o Estoril, esse jogo já na segunda-feira, e também Vitória de Guimarães e Vizela também na segunda-feira, fechando aí então a terceira rodada da Liga Portugal. Então, amigos torcedores,
Era isso que tínhamos para falar da Liga Portugal. Agora vamos passar para a próxima aqui, ó, que é a La Liga, o Campeonato Espanhol. O Campeonato Espanhol que começou neste final de semana, portanto apenas uma rodada só, e esses os resultados. O Valência venceu o Getafe por 1-0, Osasuna e Espanyol empataram sem gols, Cádiz 1, Levante também 1, Mallorca 1, Real Betis também 1, muitos empates aí na primeira rodada, e o Alavés perdeu por 4-1 para o Real Madrid, jogando aí em casa o Alavés, bela vitória do Real Madrid na estreia aí da La Liga. Virando a página aqui, nós temos a vitória do Atlético de Madrid, também fora de casa, contra o Celta de Vigo. O Barcelona venceu em casa o Real Sociedad por 4-2. O Sevilla venceu bem o Rayo Vallecano por 3-0. E Villarreal e Granada empataram em 0-0. O último jogo dessa primeira rodada foi Elche 0, Atlético de Bilbao também 0 aí. Essa então a primeira rodada da La Liga, a Liga Espanhola de Futebol. Classificação então, os times que venceram: Real Madrid, Sevilla, Barcelona, Atlético de Madrid e Valência. Então começam aí com 3 pontos, liderando a tabela. Depois os times que empataram: Cádiz na 6ª colocação, Levante, Mallorca, Real Betis, Atlético de Bilbao, Elche, Espanyol, Granada, Osasuna e Vila Real, todas essas equipes aí com 1 ponto. Em 16º lugar, aí as equipes que perderam na primeira rodada: Celta de Vigo, Getafe, Real Sociedad, Alavés e Rayo Vallecano. O Rayo Vallecano então aparece aí na última colocação, exatamente porque tem um saldo aí de -3, o pior saldo, e a equipe que marcou menos gols, não marcou gol, né? Por isso o Rayo Vallecano aparece aí na última colocação. Continuando aqui, olha só, já temos 4 artilheiros, 4 jogadores aí marcaram 2 gols nesta primeira fase. O Martin Braithwaite do Barcelona marcou 2 gols, Karim Benzema do Real Madrid também marcou 2 gols, o Ángel Correia do Atlético de Madrid também marcou 2 gols nessa primeira rodada, e o Eric Lamela do Sevilla, o argentino, né, que estava no Tottenham, estreou aí com a camisa do Sevilla, estreou na La Liga marcando 2 gols aí, ele que entrou no segundo tempo e anotou 2 gols, começou muito bem aí o Eric Lamela. Continuando agora com os ataques do campeonato espanhol, Real Madrid e Barcelona, 4 gols, já despontam ali como o melhor ataque do campeonato, o Sevilla em terceiro com 3 gols, e depois ali, ó, eu tive até que diminuir aí, porque senão não caberia as equipes que ainda não marcaram, né? Os piores ataques: Atlético de Bilbao, Elche, Espanyol, Granada, Osasuna, Vila Real, Getafe e Rayo Vallecano. Falando agora das defesas, as melhores defesas, justamente as equipes que não tomaram gols: Sevilla, Valência, Atlético de Bilbao, Elche, Espanyol, Granada, Osasuna e Vila Real. Essas as equipes que ainda não tomaram gols, portanto são as melhores defesas aí, apenas uma rodada até agora. E as piores defesas: Real Sociedad e Alavés, que tomaram 4 gols, e o Rayo Vallecano, que tomou 3 gols. Esses são os 3 times que têm as piores defesas do campeonato. É lógico, apenas uma rodada, a coisa vai mudar muito daqui para frente. Continuando aí, sobre os gols, nós tivemos 12 gols das equipes mandantes, 10 gols das equipes visitantes e 22 gols então nessa primeira rodada, o que dá uma média de 2,20 gols por partida. E agora a próxima rodada, a segunda rodada, começa na sexta-feira com Real Betis e Cádiz. No sábado, Alavés e Mallorca, Espanyol e Vila Real, Granada contra Valência e Atlético de Bilbao recebendo aí o Barcelona. No domingo, Real Sociedad contra Rayo Vallecano, Atlético de Madrid contra o Elche, Levante recebendo o Real Madrid e na segunda-feira, Getafe contra Sevilla e Osasuna recebendo o Celta de Vigo.
Então tá aí, pessoal, passado a limpo aí a Liga Portugal e a La Liga, a Liga Espanhola. Eu espero que vocês tenham gostado. Falta mais uma liga que a gente vai cobrir também. É justamente a Série A, a Liga Italiana, né? Ainda não começou, mas começa nesse próximo final de semana. Aí nós teremos as 6 principais ligas aqui no canal Times e Histórias para vocês acompanhar aí toda semana. Então eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, comente aí que a gente responde rapidinho também. Muito obrigado, amigo torcedor, e até o próximo episódio!